Olá, dando continuidade ao nosso estudo de funções, nós vamos falar na aula de hoje sobre função inversa. Bom, antes de iniciarmos aqui o estudo sobre função inversa, nós vamos falar aqui de algumas definições que vão ser úteis quando formos trabalhar com a função inversa. Primeira definição trata sobre função sobrejetora. Uma função f de a em b é dita sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao seu conjunto do contradomínio. Então, na verdade, é o seguinte, para a função ser classificada como sobrejetora, a imagem da função tem que ser exatamente igual ao contradomínio. Então, como é que eu tenho uma relação f de a em b? Esse primeiro conjunto aqui de onde sai a setinha é o meu domínio, e aonde chega a setinha é o conjunto que contém a minha imagem. Então, esse B aqui é chamado de contradomínio, tá? Então, eu tenho aqui, o meu conjunto A é o domínio, e o conjunto B, para mim, ele é chamado de contradomínio. Então, agora, eu vou ter que associar o conjunto A com o meu conjunto B. Após eu fazer essa associação, eu vou descobrir quem que é o meu conjunto imagem e vou verificar se ele é igual ao meu contradomínio. Se ele for igual ao meu contradomínio, eu vou falar que essa função minha ela é uma função sobrejetora, tá? Então, a relação que vai fazer eu ligar o conjunto A ao conjunto B é dada pela função f de x igual a x ao quadrado. Então, aonde tem x aqui, como a minha função é de A em B, os meus valores de x vão estar no conjunto A, que vão ser associados aos meus valores de y, que são a minha imagem, que vai estar dentro do meu conjunto B. Tá? Então, o primeiro valor de x que eu vou colocar aqui dentro da minha função é o meu valor menos 1. Então, vai ficar quem aqui? F de menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, essa continha vai dar 1. Então, é sinal que quando o meu x for igual a menos 1, ele vai estar associado ao meu y, que é igual a 1. Tá? Então, vou ligar aqui o menos 1 a 1. O próximo valor agora é fazendo que o meu x, na verdade, seja igual a 0. Então, quando o meu x for igual a 0, f de 0, 0 ao quadrado, eu vou obter aqui que o meu y vai valer 0. Então, vou associar o meu 0 ao 0. Próximo valor meu aqui agora, x vai ser igual a 1. Então, substituindo agora aqui x igual a 1, vai ficar f de 1, que é igual a 1 ao quadrado, e aí eu vou obter, na verdade, que a continha aqui novamente volta a dar 1. Então, quer dizer que o meu 1 vai estar associado ao meu 1. Fazendo x igual a 2, tá? Vai ficar f de 2, que vai ficar 2 ao quadrado. Então, quando o meu x é igual a 2, 2 ao quadrado, eu vou obter, na verdade, aqui que o meu y vai valer 4. Então, x igual a 2 vai estar associado ao y igual a 4. E, finalmente, fazendo agora aqui o meu x igual a 3. Quando o meu x for igual a 3, eu vou obter, na verdade, f de 3, que é igual a 3 ao quadrado. E aí eu vou ver que o meu y aqui, 3 ao quadrado, é igual a 9. Tá? E aí, então, eu vou ter que o meu 3 vai estar associado ao meu 9. Tá? Bom, então o que eu posso concluir daqui então? A primeira coisa que eu posso concluir é que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento no conjunto B. Então eu concluo, na verdade, que a relação que faz o conjunto A ser associado ao conjunto B, ela é, para mim, uma função. Tá? Então, se é função, eu tenho domínio, tenho imagem e tenho contradomínio. Já falei com vocês aqui que o conjunto A é chamado de domínio, o conjunto B é chamado de contradomínio. A imagem são os elementos do contradomínio que recebem seta. Então, por esse diagrama aqui, o que eu posso concluir? Que tanto o 0, o 1, o 4 e o 9, eles receberam seta. Ou seja, eles foram correspondentes com os elementos do domínio. Então, a conclusão que eu tiro daqui é que a minha imagem, os que receberam a seta 0, 1, 4, 9, tá? É a minha imagem. E o meu contradomínio, eu já sabia que era o meu conjunto B.
Então, quando você faz essa comparação aqui, ó, você vê que a sua imagem realmente ela é igual ao meu contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, essa função minha aqui ela é classificada como sendo uma função sobrejetora. Então, função sobrejetora, guarda isso aí, ó. Uma função é dita sobrejetora quando a sua imagem é exatamente igual ao seu contradomínio. Função injetora. Uma função f de a em b é dita injetora, também injetiva, se e somente se, para quaisquer elementos x1 e x2 do domínio com x1 diferente de x2, tem-se f de x1 diferente de f de x2. Ou seja, cada elemento da imagem deve estar associado a um único elemento do domínio. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal. Para valores do domínio diferente, você também tem que obter imagem diferente. Então, o mesmo x não pode estar ligado... x diferente, tá? Não pode estar ligado ao mesmo y. Então, vamos voltar no slide anterior aqui, ó. Quando você olha aqui no slide anterior, olha aqui a imagem igual a 1. Você tem aqui x igual a menos 1 e você tem aqui x igual a 1. Ou seja, seria quem esse aqui, ó? x1 e esse aqui, por exemplo, seria o meu x2. Você está pegando x diferente, porém está obtendo aqui o mesmo y. Por isso que essa função aqui não é classificada como função injetora. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, x diferente tem que te dar resultado de y diferente, tá? É o que está acontecendo aqui nessa, então, definição aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui novamente aqui, ó? Eu tenho o domínio, que é o conjunto A, e tenho o meu contradomínio, que é o meu conjunto B. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou associar o meu conjunto A ao meu conjunto B, utilizando, na verdade, essa lei aqui, ó. Então, aonde está escrito x aqui agora, ó, eu vou colocar os elementos do conjunto A. Então, o primeiro elemento que eu tenho aqui, ó, x igual a menos 1. Quando eu calcular aqui, ó, o f de menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, que somado com 1, essa continha aqui vai dar menos 1. Então, menos 1 vai estar ligado no menos 1. Quando eu faço agora aqui, ó, o meu x igual a 0, eu vou obter aqui, ó, f de 0. F de 0, 2 vezes 0, 0 com 1, 1. Então, o meu 0 vai estar associado ao 1. Quando eu faço aqui agora, ó, x igual a 1, eu vou calcular aqui o f de 1. F de 1, 2 vezes 1, 2, somado com 1, 3. Então, sinal que 1 vai estar associado ao 3. E aí você vai ver aqui agora, ó, que quando o meu x for igual a 2, tá? Eu vou ter aqui com o meu f de 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, meu 2 vai estar associado ao 5, tá? Então, aqui eu já tenho aqui já o meu domínio, tenho aqui o meu contradomínio, tá? Vamos agora aqui, ó, analisar aqui a seguinte situação. Perceba que eu peguei valores diferentes para x e obtive valores diferentes para y. Ou seja, quando eu tenho x diferente, eu tenho que obter y diferente. Uma vez que isso aqui está sendo satisfeito, tá? Eu classifico essa função minha como sendo uma função injetora. Tá? Então, o que é uma função injetora? X diferente vai me dar y diferente. Tá? Isso que eu já sabia que era uma função, né, dos nossos estudos anteriores, porque cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento em B. Então, é função. Tá? Então, quem que eu tenho aqui? O conjunto A é domínio, o conjunto B é contradomínio. Já matei a charada, então, aqui que a função é injetora. Por que injetora? X diferente me dá Y diferente. Agora, ó, eu vou analisar aqui a imagem. Quem que é a imagem? São os elementos que recebem seta. Então, estou marcando a minha imagem aqui, ó.
Então, quem que é a minha imagem? Menos 1, 1, 3 e 5. Quem que é o meu contradomínio? É todo o conjunto que contém a imagem. Então, o contradomínio vai ser menos 1, 1, 3, 5 e 9. Vamos comparar agora aqui esses dois conjuntos. Ó. A imagem é igual ao contradomínio? Não. O contradomínio possui um elemento a mais. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó? A imagem é diferente do contradomínio da função. Se a imagem é diferente, essa função, por exemplo, aqui, ó, ela não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então, o que acontece aqui? Ó? Nesse caso, a função ela é apenas injetora. Tá? Então, espero que você tenha aqui acompanhado a definição de sobrejetora e a definição de injetora. E aí agora vem o mais importante, tá? Função bijetora. Uma função f de A em B é dita bijetora se e somente se ela for sobrejetora e injetora. Então, quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é classificada como bijetora. Tá? Agora vamos lembrar aqui, ó, o que é sobrejetora? A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Tá? Quando que ela é injetora? x1 diferente de x2, eu vou ter que ter f de x1 diferente de f de x2. Então, ou seja, para x diferente, eu tenho que ter y's diferente. Então, vamos lá. A minha relação é f de A para B. Vou ligar os elementos de A aos elementos de B. Tá? Quem é que vai me ajudar a fazer essa ligação? A minha função. Então, aqui dentro, ó, uma vez que a função é de A para B, eu tenho aqui o domínio e tenho aqui o meu contradomínio. Então, dentro da função, eu vou colocar os elementos do conjunto A. Então, o primeiro elemento que eu vou colocar aqui, ó, menos 1. Então, se o x for igual a menos 1, f de menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, somado com menos 1, menos 3. Então, menos 1 vai estar associado ao menos 3. Próximo elemento agora, x igual a 0. Vou calcular agora o f de 0. f de 0, 2 vezes 0, 0 com menos 1, menos 1. Então, 0 está ligado ao menos 1. Vou pegar agora aqui o próximo elemento, 1. Quando x for igual a 1, f de mais 1. f de 1, 2 vezes 1, 2 com menos 1, 1. Então, o meu 1 vai estar associado a 1. E para terminar, x igual a 2. Vou calcular aqui agora o f de 2. 2 vezes 2, 4 com menos 1, 3. Perceba que o meu 2 vai estar associado ao 3. Vamos agora aqui fazer a nossa análise? Vamos ver se a minha função é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, o que tem que acontecer? A imagem tem que ser igual ao contradomínio. A imagem não são os valores que recebem a seta? Então, quem que são as minhas imagens? Menos 3, menos 1, 1 e 3. Essa é a minha imagem. Quem que é o meu contradomínio? O contradomínio, ele é o conjunto que contém a imagem. Ele é todo o conjunto B. Então, o meu contradomínio é menos 3, menos 1, 1 e 1. Então, realmente, a imagem é igual ao contradomínio. Então, na verdade, ela é o quê? Sobrejetora. Aqui está ok. Vamos ver agora se ela é injetora. Quando que ela é injetora? Se eu pegar x diferente, perceba que esse x aqui são todos números diferentes. Eu tenho que obter y's diferentes. Então, perceba que cada um desses valores de x estão associados a valores de y's distintos. Então, eu concluo, na verdade, que essa função minha também aqui, ela também é injetora. Se ela é injetora e sobrejetora, eu classifico ela como sendo uma função bijetora, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Tenho o meu conjunto imagem, tenho o meu contradomínio.
eu já mostrei para você que isso aqui são iguais. Então, ela é sobrejetora. Você percebeu que x diferente dá y diferente, então também ela é injetora. Então, nós dizemos que há uma bijeção de A em B, o que fala que a minha função, na verdade, é bijetora. E isso é muito importante para o nosso estudo de função inversa. Bom, nós podemos também trabalhar com função injetora, sobrejetora ou bijetora através do nosso gráfico, tá? Então vamos lá. Através do gráfico de uma função f, nós podemos verificar se a função ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Para isso, basta traçarmos retas paralelas ao eixo x e analisar o número de pontos de interseção de cada uma dessas retas com o gráfico da função, tá? Então é muito comum a pessoa te dar um gráfico, por exemplo, e querer saber se esse gráfico representa uma função injetora, sobrejetora ou bijetora, tá? Então vamos falar agora aqui de função injetora através do gráfico. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto ou não cortar o gráfico, então a função é classificada como injetora. Então olha só aqui, ó, eu tenho aqui o gráfico aqui, ó, que é essa reta que passa pela origem, tá? E aí eu tracei, na verdade, aqui retas paralelas ao eixo x. E perceba que cada uma dessas retas, ela cortou, essas retas paralelas, ela cortou o meu gráfico aqui, ó, em apenas um único ponto, tá? Tem que ficar claro isso aqui para mim. Agora, o que quer dizer cortar num único ponto? Quer dizer o seguinte, ó, que quando eu pego valores de x diferente, concorda? Que aqui eu tenho valor de x diferente? Eu estou obtendo valores de y também diferentes. Isso vale também aqui quando o meu x aqui é negativo, ó. Eu também estou obtendo o valor de y aqui diferente, tá? Então, aqui eu tenho o caso de uma função, por exemplo, aqui, que é uma função injetora, tá? Então, essa função está definida dos números reais, que é o domínio, e o contradomínio é os números reais. Então, x diferente me dá y diferente. O mesmo acontece aqui, ó. Essas retas paralelas que eu tracei, ou ela corta o gráfico aqui num único ponto, ou não corta o gráfico. Então, aqui eu estou obtendo, ó, valores de x diferente, vai me dar valores de y diferentes. Então, tenho aqui duas situações onde as retas paralelas ao eixo x, ou ela vai cortar o gráfico da função num único ponto, ou não corta. Nesse caso, a função é classificada como função injetora, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, se você pegasse esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico conhecido para a gente, né? Ó, o desenho aqui, pessoal, é uma parábola, tal. Então, vamos lá. Se eu traçar aqui agora uma reta paralela, ó, ao eixo x, perceba que essa reta cortou o gráfico duas vezes. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, eu tenho aqui, ó, digamos, x1 e tenho aqui, por exemplo, x2. Ou seja, x1 é diferente de x2. Porém, eu encontrei aqui o mesmo valor que para y. Então, x diferente está me dando o mesmo valor para y. Então, essa função que eu desenhei para você aqui agora, aqui, ó, ela não representa uma função injetora. Consequentemente, se ela não é injetora, já tirei a chance já dessa função aqui ser bijetora, tá? Então, vamos lá, ó. Essa função aqui não é injetora. Se eu sei que ela não é injetora, ela já não vai ser bijetora. Agora, essa aqui, ó, é injetora e essa aqui é injetora, tá? Só que eu não posso afirmar ainda que ela é bijetora, porque eu não sei se ela é sobrejetora, tá? Então, na verdade, agora nós vamos trabalhar aqui com gráfico quando for tratar agora com função sobrejetora. E a definição é a seguinte, ó. Traça novamente retas paralelas ao eixo x. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um
ou mais pontos, então uma função é sobrejetora. Tá? Então o que aconteceu aqui? Ó, tracei retas paralelas. Ela cortou o gráfico em apenas em um ponto, cada uma dessas retas. Aqui eu tracei retas paralelas ao eixo X, mas perceba que essas retas aqui, ó, essa primeira aqui, ó, cortou o gráfico em 2 pontos. A segunda também cortou em 2 pontos e assim por diante. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Essas duas funções são funções sobrejetoras. Agora, eu comentei com você lá, quando eu trabalhei com o conjunto, que para uma função ser sobrejetora, a imagem tem que ser exatamente igual ao contradomínio. Agora, vamos me ajudar agora aqui. Ó. Função de R em R. Esse aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio. Função de R aos reais não negativos. Então, esse aqui ó, é chamado para mim de domínio e esse aqui para mim é chamado de contradomínio. Tá? Quando nós estudamos domínio, imagem da função através do gráfico, eu deixei bem claro para vocês o seguinte. O domínio é a sombra do gráfico no eixo X. Então, se você pegar essa reta aqui ó, e fazer a sombra dela no eixo X, ela vai colorir todo o eixo X aqui para a parte positiva, né, a sombra dela, e também vai colorir a parte negativa. Então, você conclui aqui ó, que realmente o domínio aqui, ó, dessa função é o conjunto dos números reais. A mesma coisa aqui. Ó, se você pegar a sombra aqui dessa parábola e colocar aqui no seu gráfico, ela vai ter sombra aqui na parte positiva de x e vai ter sombra aqui na parte negativa de x. O que você conclui também aqui que o domínio é igual aos números reais. Tá? Então, isso aqui não era novidade para a gente. Nós já estudamos isso aqui já. Ó. Agora, meus amados, eu quero alertar agora aqui para você ó, da imagem. Eu falei com vocês aqui nas nossas aulas que a imagem é a projeção no eixo Y. Então, se você pegar essa reta aqui ó, e projetar a sombra dela no eixo Y, você vai ver que ela vai ter sombra na parte positiva do Y e também vai ter sombra aqui na parte negativa. E aí você vai concluir comigo aqui ó, que a sua imagem vai ser todo o eixo Y, que também é chamado aqui de números reais. Então, qual que é a conclusão que você tira aqui? Ó? Opa! Eu sei que o contradomínio é igual aos números reais. E que eu analisei agora pelo gráfico aqui, ó, a imagem também é número real. Então, uma vez que o contradomínio e a imagem são igual aos números reais, eu concluo, na verdade, que o contradomínio e a imagem, elas são iguais. Conclusão que eu tiro daqui, essa função aqui realmente é sobrejetora. Tá? Agora vamos lá. Projeta essa parábola aqui no eixo Y, a sombra dela. Vai dar exatamente aqui, ó, da origem até a parte positiva. A sombra, né, ó, desse gráfico aqui, ó, no eixo Y. Então, ela está pegando o zero mais a parte positiva. Então, a minha imagem é os números reais não negativos. Pessoal, não negativo porque o zero entra, né? E o zero não é nem positivo nem negativo, tá? Então, esse conjunto aqui ó, é os reais não negativo. Esse conjunto agora aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, chama reais positivo. Por quê? Eu estou excluindo o zero, que não é nem positivo nem negativo, e esse mais aqui exclui a parte negativa. Então, esse conjunto aqui ó, é chamado de reais positivo. Esse conjunto aqui já é chamado de real não negativo. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso exercício. Ó. O que eu posso concluir daqui então? Ó? A conclusão que eu tiro é a seguinte. Ó. O contradomínio do gráfico aqui na letra B é os reais não negativo. E pela análise aqui do gráfico que eu fiz, eu percebi que a minha imagem também é o mesmo conjunto. Uma vez que o contradomínio é igual à imagem, eu concluo, na verdade, aqui que essa função aqui também é uma função sobrejetora. Tá? Então, vamos lá. Quando o gráfico quantas retas paralelas ao eixo X corta o gráfico em um ou mais pontos, ela é
sobrejetora. Então, agora nós vamos juntar o que nós vimos aqui na função injetora, tá? Com a função sobrejetora. E aí nós vamos agora definir a função bijetora. Então, uma função para ser bijetora, você vai traçar retas paralelas ao eixo x. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto, então essa função é bijetora. Então perceba aqui, ó, você vai ter x diferente para y diferente. Você vai ter que a sua imagem aqui, ó, é os números reais que coincide com o meu contradomínio. Aqui é o domínio, né? Beleza, ó. E aí o segundo caso, você tem novamente aqui, ó, x diferente ligado a y diferente. A projeção desse gráfico aqui no eixo y vai dar os números reais, que é igual ao contradomínio. Então, você tem x diferente ligado a y diferente, então a função é injetora. Tem que a sua imagem, que é o eixo y, é igual aos reais, que é igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. Então, como ela é sobrejetora e injetora, esses dois gráficos, por exemplo, aqui, representam gráficos de uma função que é bijetora. Então, espero aí que você tenha acompanhado aí essas definições, que vai ser muito útil para a gente que agora aqui no decorrer da nossa aula. Bom, nós vamos falar agora aqui, ó, de função inversa, tal. Definição. Se f é uma função bijetora de a em b, a relação inversa de f é uma função de b em a, que denominamos função inversa de f e indicamos por f a menos 1. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho uma função f de a em b, que é uma função bijetora, vai existir uma função chamada inversa de f, que eu vou denotar por f elevado a menos 1, que ela vai fazer o caminho contrário. O que é o caminho contrário? Ela vai pegar o conjunto B e vai associar ao conjunto A. Só que só vai existir a função inversa de uma função f se a sua função f for uma função bijetora. Então, aqui eu tenho aqui duas situações. Ó. A primeira, f de a em b, que é igual a 2x menos 1. Então, dentro do valor de x aqui, ó, eu vou colocar o conjunto A. Então, quando eu calcular aqui o f de menos 1, essa continha minha aqui vai dar menos 3. Quando eu calcular o f de 0, essa continha vai dar menos 1. Quando eu calcular o f de 1, essa continha aqui vai dar 1. E o f de 2, a continha aqui vai dar 3. Nós já resolvemos isso aqui já nos slides anteriores. Tá? Agora, pessoal, olha o que vai acontecer aqui. Olha. Como eu tenho aqui a função a em b e ela é sobrejetora, se eu pegar essas setinhas agora aqui, ó, e inverter o sentido dela, eu vou estar ligando o menos 3 no menos 1, o menos 1 no 0, o 1 ao 1 e o 3 no 2. E aí eu continuo tendo uma função. Só que agora, em vez de ser uma função de A para B, ela faz o caminho contrário, que é chamado de B para A. Então, na verdade, ela está pegando aqui o elemento, né? O caminho contrário é a função menos 1. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Essa função aqui não faz o x ligar no y. A inversa, ela vai fazer o y ligar no x. Então, na verdade, ela vai inverter. O que é y passa a ser x e o que era x vai passar a ser y. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Existe uma função inversa que vai fazer o b ser associado em a. Agora, quem que é essa função inversa? Essa função inversa, que eu vou te explicar como é que faz para achar ela daqui a pouquinho, eu vou te mostrar agora aqui que vai ser essa função aqui, ó. Então, essa função aqui, ó, que eu não te expliquei como é que chega nela ainda, eu vou te mostrar que essa função aqui, ó, ela que está fazendo o papel aqui da função inversa. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Aonde está escrito x aqui agora, ó, eu vou colocar o conjunto B. Então, quem que é o primeiro elemento aqui? Ó? Menos 3. Então, vai ficar f de menos 3.
Menos 3 somado com 1, menos 2, que dividido por 2, vai dar menos 1. Agora eu vou colocar menos 1. Ó. F de menos 1. Menos 1 somado com 1 dá 0, que dividido por 2, a continha vai dar 0. Então, menos 1 está ligado ao 0. Agora 1. Ó. F de 1. 1 mais 1, 2, que dividido por 2 vai dar 1. Então, 1 vai estar ligado a 1. E para terminar, 3. F de 3, que vai ser igual a 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, 3 está associado ao 2. Então, perceba que realmente essa função aqui que eu acabei de mostrar para você aqui, ó, ela faz o caminho contrário. Enquanto essa função aqui, f de x, 2x menos 1, liga A em B, a função f de x igual a x mais 1 dividido por 2, ela liga o meu conjunto B ao meu conjunto A. Então, na verdade, essa função é chamada de função inversa de f. Comentário. Se eu te der uma função g, a inversa de g é definida por g a menos 1. Se eu te der uma função h, a função inversa é h menos 1. Então, esse menos 1 que você vê aqui no expoente é só para falar que essa função aqui ela é inversa de uma outra função, tá? E guarde isso. Só vai existir função inversa se a sua função dada é uma função bijetora. E olha que interessante aqui, olha, o que essa função aqui faz? Ela pega o x e liga o x em y. Agora, o que essa função aqui faz? Ó, cuidado, tá? Ela pegou o que era y e transforma ele em x. E pega esse cara aqui e liga ele em x. Então, moral da história, ó. O que era x virou y e o que era y virou x. Tá? Então, ela faz um caminho contrário. Tá? Importante aí você ter percebido que essa sacada. Então, vamos lá então aqui, olha. O que era domínio do conjunto, desculpa, da função f, domínio de f, conjunto A, domínio. Contra domínio, o conjunto B, que na verdade coincide com a minha imagem, uma vez que a função é injetora, tá? Que ela é bijetora. Então, esse cara aqui, ó, é contra domínio, que é a imagem. Quando você vai lá na função inversa, olha o que aconteceu. O domínio da função inversa nada mais é do que a imagem. Né? E a imagem da função inversa nada mais é do que o domínio da função. Então, o que era domínio na função f vira imagem na função inversa, e o que era imagem da função vira domínio da inversa, uma vez que ela está trocando x com y. Bom, como é que eu faço, então, professor, para eu encontrar a função inversa? Tá? Vou te apresentar agora aqui uma regra prática para obter a função inversa. Então, vamos lá. Dada a função bijetora f a em b, definida pela sentença y igual a f de x, para obtermos a sentença aberta que define f a menos 1, que é a minha função inversa, procedemos do seguinte modo. Primeiro, na sentença y igual a f de x, fazemos uma mudança de variável, isto é, nós vamos trocar x por y e y por x, obtendo x igual a f de y. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que é x, você vai colocar y, e o que é y, você vai colocar x. Feito isso, você vai para o segundo tópico. Transformamos algebricamente a expressão x igual a f de y, expressando y em função de x, para obtermos assim a minha função y, que é a minha inversa. Em outras palavras, você vai isolar o valor de y. E aí esse resultado que você encontrar, ele vai ser, na verdade, a sua função inversa. Tá? Bom, vamos fazer agora aqui um exemplo do que nós acabamos de abordar.
obtenha a função inversa das funções. Então, vamos lá. Tem aqui uma função, tá? Essa função aqui foi o exemplo que eu mostrei para você agora aqui, né? Do conjunto A com B e depois B com A. E aí nós vamos chegar na função inversa. Uma vez que ele pede para achar a função inversa, eu já vou assumir que essas funções aqui, elas são funções bijetora, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui uma função f de x que é igual a y. O que essa função aqui faz? Ela pega o x e liga no y, tá? Então, agora eu vou chegar aqui, ó. Aonde está escrito f de x, eu vou colocar y. Eu só vou reescrever isso aqui, ó. Então, y é igual, ó, a 2x menos 1. A primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, ó, eu vou trocar x por y. Tá, ó, vou escrever não, ó. Vou trocar x por y. Então, aonde está escrito y, eu vou colocar x, e aonde está escrito x, eu vou colocar y. Então, eu vou poder escrever essa função aqui da seguinte maneira. Ó. Aqui não é y, eu vou colocar x, que é igual a 2 que multiplica x. Mas aqui não é x, vou colocar y, menos 1. Então, já fiz o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Trocar x por y. Agora, ó, vem o segundo passo. Eu vou isolar y. Então, agora eu vou passar aqui ó, o 2y para o primeiro membro, ele vai para lá negativo. Então, vai ficar menos 2y, jogo o x agora para o segundo membro. Menos x, menos 1. Vou multiplicar agora aqui essa igualdade aqui por menos 1. Tá? E vou obter agora aqui, ó, 2y é igual a x mais 1. O que está multiplicando passa para cá dividindo. X mais 1 dividido por 2. Essa função aqui que eu encontrei, ela representa a função inversa da função f. Em outras palavras, f a menos 1 de x é exatamente igual a x mais 1 dividido por 2. Então, essa aqui é a minha função inversa, que representa a inversa da função 2x menos 1. Tá? Bom, vou te dar uma dica agora aqui, ó, interessante. Vou pegar aqui um par ordenado qualquer aqui, ó, tá? Qualquer número. Vou vir aqui na função f, ó. Então, vou chutar aqui, ó, vou chutar. Valor para x, ó, vou colocar 1. Coloca 1 aqui agora, aqui, ó, onde tem x, ó. Então, aqui vai ficar quem aqui, ó? F de 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, quando eu coloco 1 na minha função, a continha minha vai ter que dar 1. Tá? E aí você vai ver que se você pegar esse par ordenado agora e substituir aqui na função, ó, vai ter que dar a mesma coisa. Vamos pegar mais um outro número aqui, ó, porque aqui ficou 1 igual a 1. Vou chutar agora aqui 2, ó. Coloca 2 aqui agora, ó. F de 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Tá? Então, agora eu vou colocar 3 aqui, ó. Agora, pessoal, você tem que ter a maldade. O que é a maldade? É o seguinte, ó. O que essa função aqui faz, ó? A função, ela pega o x e liga em y. O que a função inversa faz? Ela faz o contrário. Ela pega o y e liga em x. Então, agora, ó, eu vou substituir. Aonde tem x aqui, ó? Eu vou substituir agora o segundo valor. Por que o segundo valor? Isso aqui não inverteu? Se inverteu, ó, o par agora que eu tenho aqui, ó, é 1 e 1. Que eu inverti isso aqui, ó. Agora, inverter 1 e 1 vai dar 1 e 1. Inverte agora aqui 2 e 3, ó. Vai dar 3 e 2. Então, vamos colocar 1 aqui, ó. 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. Coloca 3 aqui agora, ó. 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, ó. Se você colocar aqui embaixo qualquer valor para x, sei lá, tá aqui, ó, 7.
2 vezes 7, 14 menos 1, 13. O 7 não está ligado no 13? O que vai ter que acontecer com a função inversa? Ela vai fazer o contrário. Ela vai ter que ligar o 13 no 7. Se não ligar, está errado. Tá? Põe 13 aqui, ó. 13 mais 1, 14, que dividido por 2 dá 7. Então, essas funções aqui são funções inversa uma da outra, tá? Espero que você tenha acompanhado, na verdade, esse raciocínio aqui que eu acabei de te mostrar, tá? Bom, quero que você olhe agora muito bem aqui para esses gráficos que você está vendo aqui, ó, tá? Então, olha só aqui, ó, que coisa maravilhosa. Essa função f aqui, ó, foi a função que eu te dei. Tá o gráfico dela aqui de preto aqui, ó. É uma função do primeiro grau. O gráfico dela é uma reta. Tá aqui, ó. Tá? Nós já vimos como é que faz gráfico. Então tá aqui, ó. Quando eu pedir para você calcular a inversa dessa função f, que é 2x menos 1, nós encontramos aqui, ó, x mais 1 dividido por 2. Em outras palavras, tá? Só para você não assustar com essa função de azul aqui, ó. Como os dois aqui está dividido por 2, então eu posso separar isso aqui, ó. Tá? E melhor ainda aqui, ó. 1 dividido por 2, 0,5x. 1 dividido por 2, 0,5. Por que eu fiz isso aqui, ó? Só para te mostrar que essa função de azul que você está vendo aqui, ó, é a mesma coisa que eu escrever x mais 1 dividido por 2. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Ó? Essa função de preto aqui, ó, é a função f que eu te dei, e essa função de azul aqui é a função inversa que você encontrou no exercício. Tá? E olha que coisa maravilhosa. Essa função pontilhada aqui de vermelho que você está vendo é a função identidade. Tá? A função identidade, eu falei com você lá na aula, lá atrás, sobre função afim, que a função identidade, ela é bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, aqui eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, essa função aqui, ó, identidade, que é y igual a x, ela divide os quadrantes ímpares ao meio. Então, aqui eu tenho 45 graus, 45 graus. 45 graus, 45 graus. E aí, o que eu quero que você perceba aqui agora, meus amados, é que a função identidade, ela funciona como um espelho da função dada comparado com a função inversa. Então, olha que interessante aqui esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A. Ele é o ponto que o x vale 3 e o y vale 2. Ou seja, ponto 3 e 2. Pega esse outro ponto agora aqui, olha. O x aqui vale quanto? 2 e o y vale 3. Olha esse outro pontinho aqui, ó. O x aqui, ó, vale 5 e o y aqui vale 3, ó. Pega esse pontinho aqui agora aqui, ó. O x dele vale 3 e o y dele vale 5. Moral da história? Aqui eu tenho, na verdade, o gráfico da função e o gráfico da sua função inversa. Então, o que eu quero que você entenda aqui, que a função inversa com a sua função, elas são espelhadas através da função identidade. Então, você já sabe que já identificar a função inversa através de uma análise gráfica. Importante isso, tá? Letra B. G de x igual a x ao cubo mais 1. Vou chegar agora aqui, ó, aonde está escrito g de x, uma vez que o x está ligado ao y, eu vou escrever y. Então, aqui vai ficar, ó, y é igual a x ao cubo mais 1.
Primeira coisa que eu vou fazer, vou trocar x com y. Então, aqui eu vou escrever x. Aqui que está escrito x, eu vou escrever y. Segunda coisa que eu vou fazer, isolar y. Vou jogar y ao cubo para o primeiro membro. Vou jogar x para o segundo. Multiplico aqui agora por menos 1. Vou ter aqui que y ao cubo é igual a x menos 1. E aí agora, para ajeitar isso aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar esse 3 aqui, ó, e vou tirar aqui a raiz cúbica. Então, y vai ficar raiz cúbica de x menos 1. Então, uma vez que eu conseguir isolar o y, essa função minha aqui, ela é chamada de função inversa da minha função g de x. E aí vocês me perdoem aqui, ó, aqui não é g de x? Então, na verdade, ó, essa função aqui não é f. Vamos escrever bonitinho, né? Ó? Como aqui é g, então aqui vai ser g a menos 1 de x. Desculpa aí, tá? Então, vamos lá, meus queridos. Você pode fazer aquela análise, né, que eu falei com você aqui, ó. Coloca aqui x igual a 2. Sei lá, aqui, ó, 2, ó. 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8, somado com 1, 9. Então, essa função aqui não ligou 2 ao 9, o que essa função aqui vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar o 9 e ligar o 9 ao 2. E é fácil, ó. Põe 9 aqui, ó. 9 menos 1, 8. E raiz cúbica de 8, não vai ficar isso aqui, ó. Quem que é o 8? Fatora o 8 na base 2. Vai dar 2 ao cubo. Corta, corta. Essa continha aqui realmente vai dar 2. Tá? Então, você vê aqui que realmente nós temos aqui, na verdade, uma função inversa. Tá? Agora, é lógico, ó, eu não vou te pedir, né, para você fazer um gráfico disso aqui. Mas eu vou te mostrar através de um programa, tá? Ó. Vou fazer o gráfico agora aqui de g de x e o gráfico aqui da função inversa. E aí você vai ver que esses dois gráficos aqui, ó, eles vão ter que estar espelhados através da função identidade. Então tá aqui, ó, olha que gracinha. Esse gráfico aqui, ó, f, tal, é a função x ao cubo mais 1. Então tá aqui, ó. Tracei aqui a minha função identidade. Perceba, ó, que essa distância que você está vendo aqui, ó, da função f até a identidade, tem que ser a mesma distância, na verdade, da função de azul, tá? Agora é lógico, eu estou fazendo a mão, na verdade, aqui não ficou bonitinho esse desenho aqui que eu fiz, tá? Então, você tem que perceber aqui o seguinte, ó, essas funções, elas estão espelhadas, tá? O que prova, na verdade, aqui, é que essas funções, na verdade, aqui, elas são funções inversa uma da outra, tá? Porque elas estão espelhadas através da função y igual a x. Espero que você tenha acompanhado aqui essa situação aqui que eu estou te apresentando, tá? Bom, letra C, um pouquinho mais chatinha, tá? Eu quero achar a inversa dessa função aqui, ó. E aí, ó, ele deixa bem claro que o x aqui não pode ser igual a 2. Por que o x não pode ser igual a 2? Se você for calcular aqui o f de 2, ó, vai ficar em cima 2 mais 1 e embaixo 2 menos 2. 2 menos 2 vai dar 0 e não tem como dividir por 0. Tá? Então, essa função aqui não pode ser x igual a 2. Da mesma forma que o y não pode ser igual a 1. Você vai entender o porquê disso aqui, ó, tá? No final do exercício. Tá? Então, vamos lá aqui. Ó. F de x não é igual a y? Então, vou chegar aqui e fazer o seguinte. Ó. Y é igual a f de x. Vou substituir aqui. Ó. Y é igual a x mais 1 sobre x menos 2. Primeira coisa que eu vou fazer, amados, vou trocar o x por y. Então, aqui vai ficar quem aqui? Ó?
x, que é igual y mais 1, embaixo, y menos 2. Como aqui agora eu tenho uma igualdade, tal, e como em segundo aqui, ó, eu tenho que isolar y, o procedimento que eu vou utilizar aqui para eu isolar o y vai ser multiplicar isso aqui cruzado. Y mais 1 vezes 1 vai dar o próprio y mais 1. X que multiplica y menos 2, vou colocar aqui um parênteses, ó, x que multiplica y menos 2. Então aqui vai ficar ó, y mais 1, agora multiplico. Ó, x vezes y, xy, x vezes menos 2, menos 2x. Agora ó, eu tenho que isolar o y. Perceba ó, que o x, como está junto aqui com o y, eu não vou poder separar isso aqui ó, de qualquer maneira. Mas como eu tenho que isolar o y, eu vou jogar tudo que tem y para o primeiro membro. Então aqui vai ficar ó, y, jogo para o primeiro membro, ó, menos xy é igual a menos 2x menos 1. Ah, professor, você falou que tinha que isolar o y, mas o x está aqui junto. Calma. Tá, ó. Teve que vir para cá porque o y está aqui. Ó. Agora perceba ó, que eu tenho aqui um fator comum, repetindo. Então, vou colocar o y em evidência. Y dividido por y vai dar 1, menos xy dividido por y, menos x. E aí perceba ó, que se você multiplicar isso aqui novamente, você vai voltar aqui onde você estava, tá? E isso aqui vai ser igual a menos 2x menos 1. Agora sim, ó, o que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, y vai ser igual a quem aqui? Ó? Menos 2x menos 1 dividido por 1 menos x. Tá? Agora, se eu quiser, ó, poderia parar aqui, tá? Ó. Vou multiplicar aqui em cima e embaixo ó, por menos 1. Tá? Na verdade, ó, o que eu estou fazendo aqui ó, é colocar o menos 1 em evidência em cima. Ó. Menos 2x dividido por menos 1 vai dar 2x. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1. Ó. Embaixo também vou colocar o menos 1 em evidência. Ó. 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Menos x dividido por menos 1, essa continha aqui vai dar mais x. Ó. Poderia ter parado aqui, tá, pessoal? Ó, pode parar aqui. Ó. Tá? Só estou te mostrando uma outra maneira de escrever isso aqui. Ó. Às vezes você vai pegar uma prova de vestibular aí, ó, de múltipla escolha, pode ser que a sua resposta lá não vai estar assim, tá? Agora o menos 1 aqui eu posso cortar com menos 1, e aí eu mato a charada, ó, que y é igual a 2x mais 1 dividido por x menos 1. Então esse asterisco aqui, ó, é a mesma coisa de 2 asteriscos, tá? É a mesma coisa. Então agora eu cheguei aqui, ó, essa função aqui, como aqui é a função f, f é menos 1, que vai ser 2x mais 1 dividido por x menos 1. Tá? Em verdade, pessoal, o y aqui ó, é diferente de 1, porque não vai existir um valor de x que faz com que o y seja igual a 1. Tá? Então, é por isso que tem aqui ó, essa situação. Tá? Então, você não pode colocar x aqui, e se você colocar aqui o y igual a 1, está acontecendo aqui é o seguinte, ó, olha aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Aqui, ó. F de x não é igual a y. Se eu colocar 2 aqui dentro, ó, não vai existir y. Eu te mostrei, né? Ó, porque 2 menos 2 é 0. Agora, se você colocar aqui 1 no lugar do y, aqui, ó, 1, você também não vai conseguir encontrar o valor de x que vai estar associado a 1. Então, por isso que tem esse aqui. Ó. Então, na verdade, eu tenho aqui ó, a minha função f e a minha função inversa. Aí, novamente, ó, tá? Ah, professor, eu vou chutar um valor aqui. Ó. Chuta um valor para x. Tá?
Esse valor que você chutar, que você encontrar o valor de y, se você inverter depois aqui, ó, você vai encontrar a mesma dupla, só que com o valor alternado. Não vou fazer não, tá? Bom, vou fazer o gráfico agora aqui das duas funções. Não vai assustar não, tá? Então tá aqui, ó. Quem que é essa função de preto aqui, ó? Essa função de preto é a função que eu te dei, ó. Y é igual a x mais 1 sobre x menos 2. A função de azul é a função que nós encontramos, tá? Que é a função inversa. E aí perceba que quando eu traço aqui a função identidade, essa função identidade, ela é uma simetria dessas duas funções, tá? Então você perceba também aqui que pelo gráfico você vê que essas funções aqui são funções inversa, tá? Bom, uma observação agora, ó, que é muito importante também, ó, nós vamos voltar aqui, ó, lá na função composta, né? Eu falei com vocês no estudo de função composta que fog de x nem sempre era igual a gof de x, né? Falei com vocês aqui, ó, que a fog e a gof poderiam existir e ser diferentes. Até pode acontecer de ser iguais e pode ser que uma exista e a outra não exista, tá? E vice-versa aqui, ó. Bom, o interessante de função inversa é o que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Se você fizer a composta da função f com a função inversa, ou então fizer a composta da função inversa com a função f, o que quer dizer isso? Se você colocar a função inversa dentro da função f, ou então uma função f dentro da sua função inversa, você vai ter como resposta aqui a sua função identidade, né? Que é a função bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, se um exercício te der duas funções e perguntar se uma é inversa da outra, você pode substituir uma função dentro da outra. Se der a função identidade, é porque essas funções, na verdade, são inversas uma da outra, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui os dois casos, ó. Eu peguei aqui duas funções que a gente trabalhou na aula de hoje, tá? A função f e a função inversa. E vou trabalhar com função composta para te mostrar que isso aqui é verdade. Então, aqui a primeira que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser a f composta com a função inversa. Ou seja, eu vou pegar a função f e dentro dela eu vou colocar a minha função inversa, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte aqui, que ó, vou pegar a minha função f. Quem que é a minha função f? 2 que multiplica x menos 1. E aqui aonde está escrito aqui, ó, x na minha função, eu vou colocar a minha função inversa, que é x mais 1 dividido por 2. E aí você vai ver que f composta com a função inversa, quando eu multiplicar 2 aqui ou por esse parênteses, eu vou cortar o 2 com 2, vai sobrar x mais 1. Então aqui vai ficar x mais 1 menos 1. Corta esse com esse. f composta com a função inversa realmente deu a função x, que é a minha função identidade, tá? Vou fazer agora o contrário, ó. f a menos 1 de x. Aonde tem x aqui na função f, ó, a inversa? Eu vou colocar, na verdade, a função f. Então, na verdade, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Eu vou fazer a função inversa composta com a função f de x, ó. Então, vou pegar a função inversa e aonde tem x nela, ó, eu vou colocar f de x. Então, quem que é a minha função inversa? Ela aqui, ó, x mais 1
dividido por 2, a função inversa. Agora aqui, ó, aonde está escrito x, eu vou chegar agora aqui e vou colocar, na verdade, a minha função f de x. Então aqui vai ficar, ó, f a menos 1 composta com a função f de x. Quem que é a função f de x? 2x menos 1, somado com 1, dividido por 2. O 1 corta com 1, então daqui nós podemos concluir, ó, que a função inversa composta com a função f, 2x dividido por 2, corta o 2 com 2, sobrou x. Então você vê aqui que realmente vai dar a função uma identidade, tá? Então isso aqui é uma dica que eu estou te dando, ó. Se ele te der, por exemplo, aqui, ó, uma função g e uma função h, e perguntar se uma função é inversa da outra, o que você pode fazer aqui, ó? Calcula g composta com h, ou então h composta com g. Se você tiver a resposta aqui como função identidade, é sinal que uma função é inversa da outra. Se não der identidade, é porque essas funções não são inversas uma da outra. Interessante você saber essa observação aqui que eu acabei de falar com você. Tá bom? Por que eu falei isso tudo com você de gráfico? Justamente para nós resolvermos aqui a questão que caiu no processo de avaliação, né, seriado da UFLA, a primeira etapa do grupo 21, triênio 2020-22. Tá? Uma função extremamente simples, se você tiver acompanhado o que eu falei com você aqui de função inversa. Tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que representa o gráfico de uma função f e o gráfico da sua função inversa. Então aqui é o seguinte, pessoal, letra A, eu tenho aqui 2 gráficos, letra B, eu tenho aqui 2 gráficos, letra C, 2 gráficos, letra D, 2 gráficos. O primeiro gráfico de cada letra é o da função f de x. E o segundo gráfico, ele quer que você verifique se ele é o gráfico da sua função inversa. Então eu falei com você aqui, ó, que uma função para ter inversa, ela tem que ser bijetora. Para a função ser bijetora, ela tem que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Para eu verificar se a função é injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora, eu vou traçar por esses gráficos, tá? Ó, pelos primeiros gráficos aqui, ó, retas paralelas ao eixo x. Se uma dessas retas cortar em mais de um ponto o gráfico, essa função já não é classificada como bijetora. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui, ó, é a letra B. Olha lá, ó, tracei uma reta paralela ao eixo x. Perceba que ela cortou aqui em 2 pontos. O que quer dizer isso? Ela tem aqui, ó, 2 valores de x diferentes ligados a um mesmo y. Então, na verdade, essa função aqui da letra B, ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é bijetora. Consequentemente, essa função aqui, ó, ela não tem como ter uma função inversa. Então, já está fora. Tá? Agora, ó, nós vamos lá na letra D. Olha que interessante. Para uma função ter inversa, a primeira coisa que tem que acontecer é ela primeiro ser função. Tá? Então, o que é função? É uma relação que pega cada elemento do conjunto A e associa a um único elemento em B. Ou seja, cada x tem que ter um único y. Então, agora, quando eu traço uma reta aqui, ó, paralela ao eixo y, tá? Ah, professor, mas espera aí, era paralela a x, agora paralela ao eixo y? Cuidado. Paralela ao eixo x é para ver se é bijetora. Paralela ao eixo y, lá atrás, ó, dos nossos estudos, é para ver se é função. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho aqui, ó, um valor de x me dando, na verdade,
dois valores de y. Então, a letra D não é função. Se não é função, é sinal que não vai ter função inversa. Então, já excluí aqui de cara a letra B e a letra D. Então, agora estou entre a letra A e a letra C. Como é que eu mato a charada agora aqui? Qual que é a inversa uma da outra? Eu vou traçar aquela reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, eu vou traçar a reta y igual a x. E aí, eu vou tentar agora descobrir qual gráfico que é espelho do outro gráfico. Então, olha que interessante aqui, olha, a letra C. O gráfico para ser espelho da função identidade, não vai ficar bonitinho aqui o meu desenho, né? Ó. Ele teria que ser mais ou menos uma coisa aqui desse tipo, ó. Tá, ó, um é espelho do outro. E perceba que o desenho aqui está completamente diferente. Então, eu mato a charada aqui que esse aqui também não é. Agora, quando eu pego esse gráfico aqui, que, ó, essa distância desse ponto aqui, ó, aqui, tem que ser a mesma desse ponto aqui, ó. Se eu começar a analisar por esse sentido aqui, ó, de ser espelho, eu vou chegar numa coisa aqui desse tipo, ó. Tá? Um esboço, tá, meus queridos? Então, na verdade, esse gráfico que eu risquei de verde aqui, ó, ele parece muito com esse gráfico que está aqui. Ou seja, se eu pegar esse gráfico aqui, ó, e deslocar ele lá até o outro, eu vou obter um desenho aqui muito próximo desse desenho aqui de verde. Então, eu mato a charada aqui, ó, que a resposta aqui para o meu exercício é a letra A. O gráfico que representa uma função e a sua inversa é a letra A, tá? Mais para frente nós vamos ver outros estudos aqui de funções. Esse gráfico que representa uma função exponencial e esse gráfico que representa uma função logarítmica, né? E aí, quando você estudar a função exponencial e logarítmica, você vai ver lá que a função exponencial e logarítmicas, elas são inversas uma da outra, tá? Bom, espero aí que você tenha acompanhado o raciocínio da nossa aula, um tema aí muito importante para os seus estudos. Nós utilizamos aqui como referência bibliográfica o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, volume 1. Desejo aí vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço.